Ela fugiu na chuva e desmaiou nos portões de uma fazenda onde um homem solitário a encontrou, sem imaginar que aquela moça perdida traria de volta algo que ele pensava ter enterrado para sempre. Você consegue imaginar o desespero de uma mulher tão aterrorizada que prefere enfrentar a tempestade e o desconhecido ao invés de voltar para casa? Mas essa história aconteceu no interior do Rio Grande do Sul em março de 1934, numa época em que o destino das mulheres era decidido por contratos e obrigações, não por vontade própria. Antes de continuar, me conta uma coisa nos comentários. De onde você está assistindo? Eu adoro saber que essas histórias chegam em tantos lugares diferentes. E se você está gostando, já deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. Agora, vamos à história. A chuva caía como chicote naquela noite de março. Clara Mendes Vieira segurava a saia encharcada com as duas mãos, tropeçando na lama da estrada que nem sabia para onde levava. Seus sapatos de couro já tinham perdido os saltos havia quilômetros atrás, e seus pés sangravam dentro deles. O vento sul cortava como navalha através do vestido de linho que grudava no corpo magro, e ela tremia tanto que os dentes batiam sem parar. 24 anos de vida, e Clara nunca imaginou que terminaria assim, perdida, sozinha, fugindo como criminosa de um destino que outros decidiram para ela. 3 dias antes, ela ainda estava em Porto Alegre, na casa dos pais na Rua da Praia. A casa que já foi elegante, mas que agora mostrava sinais de decadência por todos os cantos. Papel de parede descascando, móveis vendidos um a um, tapetes persas substituídos por esteiras baratas. A queda financeira da família Mendes Vieira foi lenta, mas inexorável, como rio secando no verão. O pai, Augusto Mendes, tinha sido comerciante respeitado. Importava tecidos finos da Europa, vendia para as melhores famílias da capital. Clara cresceu entre sedas e veludos, aprendeu piano com professora francesa, falava francês razoavelmente bem, sabia bordar, tocar, conversar sobre literatura. Era educada para casar bem, como toda moça de família tradicional. Mas o pai tinha um vício que corroeu a fortuna como traça em linho fino: jogo, cartas, cavalos, qualquer aposta que prometesse recuperar o que já tinha perdido, e nunca recuperava, só afundava mais. Quando Clara fez 20 anos, a casa já estava hipotecada. Quando fez 22, as joias da mãe tinham sumido. Quando fez 23, não havia mais empregados e sua mãe, Dona Laura, cozinhava e limpava com as próprias mãos, chorando de vergonha quando as antigas amigas passavam na rua e desviavam o olhar. Foi quando Bernardo Tavares apareceu. Comerciante de tecidos como o pai tinha sido, mas bem-sucedido, dono de 3 lojas na capital. 42 anos, viúvo sem descendentes, bigode bem aparado, roupas caras, relógio de ouro atravessado no colete. Augusto o conhecia dos negócios. Bernardo tinha emprestado dinheiro ao pai mais de uma vez. E agora vinha cobrar, não cobrar em dinheiro, cobrar em carne. Clara se lembrava perfeitamente da noite em que o pai a chamou na sala. Bernardo estava sentado na poltrona que já foi do avô dela, bebericando conhaque como se fosse dono da casa. O que quase era, considerando quantas dívidas Augusto tinha com ele. O pai não conseguiu olhar nos olhos dela quando explicou. A voz dele tremia, mas as palavras saíram. Bernardo estava disposto a perdoar todas as dívidas, todas, e ainda dar uma quantia generosa à família em troca de uma coisa: casamento com Clara. Ela ficou muda. Olhou para o pai, para a mãe que chorava encostada na porta, para Bernardo que a observava como quem avalia mercadoria na feira. Não, ela disse, simples assim. Não, o pai implorou. A mãe chorou mais alto.
Bernardo sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e disse que entendia, que ela precisava de tempo para se acostumar com a ideia, mas que o tempo estava se esgotando. Deu um mês para a resposta. Durante aquele mês, Clara tentou encontrar alternativas. Procurou trabalho como professora particular, mas família decadente não conseguia recomendações. Tentou costura, mas não tinha máquina nem dinheiro para comprar. Tentou vender os últimos pertences de valor que ainda tinha, um broche de prata da avó, um livro de poesias francês com capa de couro, mas o dinheiro mal dava para comprar comida por uma semana. E Bernardo visitava, sempre educado na frente dos pais, sempre trazendo presentes que eram correntes disfarçadas de gentileza, um chale de lã, luvas de pelica. Uma vez trouxe um colar de pérolas e colocou no pescoço dela com as mãos frias, demorando mais do que necessário, os dedos roçando a pele dela de um jeito que fez seu estômago revirar. Quando estavam sozinhos por um momento, ele mostrava a verdadeira face. Sussurrava no ouvido dela coisas que faziam sua pele arrepiar de nojo. Dizia que ela seria dele de qualquer jeito, que estava sendo generoso oferecendo casamento, que mulheres como ela, de família arruinada, não tinham escolha. Uma vez, apertou o braço dela com tanta força que deixou marcas roxas por uma semana. Clara percebeu que não era homem procurando esposa, era predador procurando presa. No dia do vencimento do prazo, a família se reuniu novamente na sala. Bernardo estava lá, confiante. Augusto implorava com os olhos. Laura chorava silenciosamente. E Clara, sentindo que estava traindo a si mesma, mas sem ver outra saída, disse sim. O casamento foi marcado para 3 semanas depois. Bernardo quis cerimônia discreta, sem alarde. Clara entendeu por quê quando ouviu cochichos na vizinhança. Ele tinha reputação. A primeira esposa tinha morrido em circunstâncias estranhas, queda da escada, mas havia rumores. Empregados que trabalharam na casa dele contavam histórias de gritos, de portas quebradas, de bruízes que a falecida esposa escondia com maquiagem e mangas compridas. Foi 3 dias antes do casamento que Clara tomou a decisão. Ela não ia se casar. Ia fugir. Não contou aos pais. Sabia que eles tentariam impedir, que o desespero deles era maior que o amor por ela naquele ponto. Guardou o pouco que podia carregar numa trouxa pequena, uma muda de roupa, o broche de prata que não tinha vendido, algumas moedas economizadas, o livro de poesias. Esperou a noite em que os pais dormiram exaustos de tanto chorar e planejar um casamento que era funeral. Saiu pela janela do quarto, desceu pela treliça que rangia perigosamente e caminhou pelas ruas escuras de Porto Alegre até a estação de trem. Comprou passagem para o interior com o dinheiro que tinha, sem destino específico, apenas para longe. O trem partiu de madrugada. Clara se encolheu no banco de 3ª classe, entre camponeses e mascates, tentando se tornar invisível. Cada estação que passava, ela sentia o nó no peito afrouxar um pouco. Cada quilômetro era distância entre ela e Bernardo, mas ela subestimou o alcance da raiva de um homem humilhado. Na 3ª parada, ela viu 2 homens entrando no vagão, olhando para os passageiros com atenção. Usavam ternos escuros, chapéus puxados, e um deles carregava papel na mão. Investigadores. Bernardo tinha enviado investigadores atrás dela. Pânico. Clara esperou o trem diminuir a velocidade na próxima curva e saltou. Rolou no barranco, rasgou a saia, machucou o ombro. Levantou e correu para dentro da mata que margeava os trilhos. Ouviu gritos atrás dela, o trem apitando, mas não olhou para trás. Caminhou o dia inteiro pela mata, escondendo-se sempre que ouvia vozes. Quando anoiteceu, encontrou uma estrada de terra. Começou a segui-la, sem saber para onde ia, e foi quando a tempestade começou. Chuva fria do outono gaúcho que enchia os caminhos de lama e apagava qualquer rastro.
Clara agradeceu pela chuva mesmo enquanto tremia de frio. Se os investigadores ainda estivessem procurando, não conseguiriam segui-la, mas a chuva também drenou suas últimas forças. Ela tinha comido apenas algumas frutas silvestres durante o dia. Estava molhada até os ossos. A febre já começava, aquele calor estranho na testa contrastando com os tremores do corpo. A estrada parecia interminável, subindo e descendo colinas cobertas de capim. Não havia casas, não havia luz, apenas escuridão e chuva. Clara tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos na lama. Tentou se levantar. As pernas não obedeceram. Arrastou-se alguns metros, mas a força estava acabando. Via manchas escuras na visão que não sabia se eram da noite ou do desmaio iminente. Foi quando viu os portões, grandes, de ferro trabalhado, com lanterna a óleo pendurada em um dos pilares, balançando no vento. Através da chuva, ela conseguiu distinguir a propriedade além dos portões. Casa enorme, luzes nas janelas, árvores imensas ao redor. Fazenda. Era uma fazenda. Clara se arrastou até os portões. Estavam trancados, mas ela conseguiu passar a mão através das grades como se pudesse alcançar aquela luz distante. Ajuda! Tentou gritar, mas a voz saiu fraca demais para ser ouvida através da tempestade. O mundo girou. Ela sentiu o gosto de sangue na boca, onde tinha mordido a língua ao cair. Sentiu a lama fria contra o rosto. Sentiu a consciência escorregando como água entre os dedos e desmaiou ali, caída contra os portões de ferro de uma fazenda cujo dono nem conhecia, numa terra estranha, sem ninguém no mundo inteiro que soubesse onde ela estava. A última coisa que sua mente registrou antes da escuridão total foi um pensamento que era quase uma prece. Por favor, que alguém me encontre antes que eles me encontrem. O amanhecer trouxe silêncio depois da tempestade. O céu gaúcho lavado mostrava aquele azul intenso do outono, com nuvens brancas correndo rápido, empurradas pelo vento sul, que ainda soprava frio. O chão fumegava vapor sob os primeiros raios de sol. A terra encharcada exalando cheiro de barro molhado e capim. Eduardo Monteiro cavalgava pela cerca norte da propriedade, verificando estragos da tempestade como fazia toda manhã depois de temporal. 48 anos, ombros largos, rosto curtido de sol e vento, cabelos escuros com fios prateados nas têmporas. Usava bombacha de lã, botas de couro gasto, poncho que pertenceu ao pai. Montava com a postura ereta de quem cresceu no lombo de cavalo antes de aprender a andar. A fazenda Santa Teresa tinha 2.000 hectares de campos ondulados, rebanhos de gado que produziam os melhores novilhos da região, ovelhas cuja lã era disputada em leilões. A casa-sede, construída pelo avô de Eduardo no meio do século anterior, era imponência de pedra e madeira de lei, com varandas amplas e telhado de barro que resistia a qualquer tempestade. Ao redor da casa, araucárias centenárias montavam guarda silenciosa. Eduardo Monteiro era homem rico, muito rico, mas a riqueza não aquecia noites solitárias nem preenchia silêncios. 3 anos. Fazia 3 anos que Isabela tinha morrido. Ele evitava pensar, mas as manhãs eram piores. Porque de manhã, por uma fração de segundo ao acordar, ele ainda esquecia. Ainda estendia o braço para o lado da cama onde ela dormia, ainda esperava ouvir a voz dela chamando do corredor. E então lembrava. E o dia começava com aquele peso no peito que nunca realmente ia embora. Isabela tinha sido o amor da juventude dele. Casaram quando ele tinha 25 e ela 23. 20 anos de casamento feliz. Ela transformou a casa em lar, plantou jardins, criou biblioteca, enchia os cômodos com riso. Quiseram filhos por anos, mas não vinham.
Isabela sofria a cada mês que passava sem gravidez, sentia que falhava como esposa, embora Eduardo repetisse incansavelmente que ela era suficiente, que eram felizes assim. Quando finalmente engravidou aos 40 anos, foi alegria pura. 9 meses de esperança, de preparar o quartinho, de sonhar com o futuro. Então o parto complicado. Hemorragia que os médicos não conseguiram estancar, bebê que não sobreviveu. Eduardo perdeu esposa e filho na mesma noite de inverno de 1931. Desde então, vivia mecanicamente. Administrava a fazenda porque era o que sabia fazer, mas sem prazer. Recebia o capataz, dava ordens, checava números, mas como autômato. Recusava convites sociais, ignorava as viúvas e filhas de fazendeiros vizinhos que tentavam aproximação. Dona Amélia, a governanta que cuidava dele desde criança, se preocupava vendo o patrão definhar emocionalmente, mas nada que dizia fazia diferença. Eduardo simplesmente existia, não vivia. Foi cavalgando próximo aos portões principais que ele a viu. De longe, parecia pilha de trapos jogada contra o portão. Ele quase ignorou, pensando que fosse galho arrancado pela tempestade. Mas algo fez com que olhasse 2 vezes. O formato estava errado para galho. Esporou o cavalo. Conforme se aproximava, a realidade do que via foi tomando forma. Mulher. Era uma mulher caída no chão lamacento, encostada nas grades do portão, roupas encharcadas e rasgadas coladas no corpo, cabelos castanhos grudados no rosto pálido. Não se mexia. Eduardo desceu do cavalo antes mesmo dele parar completamente. Ajoelhou ao lado dela, coração disparado. Morta, foi o primeiro pensamento. Mas quando tocou o pulso dela, sentiu o batimento fraco, mas presente. Viva. Virou-a cuidadosamente. Era jovem, percebeu. Rosto delicado mesmo sujo de barro, cílios longos, lábios arroxeados pelo frio. Queimava em febre, a pele da testa ardendo sob seus dedos calejados. Estava inconsciente, respiração superficial, tremendo mesmo desacordada. Eduardo não pensou, só agiu. Ergueu-a nos braços, assustado com como era leve, quase nada. Colocou-a atravessada na frente da cela, montou atrás segurando-a firme contra o peito e galopou de volta à casa. Dona Amélia estava na varanda quando ele chegou. Uma olhada e ela entendeu a urgência. Correu para dentro, gritando para as empregadas prepararem quarto de hóspedes. Água quente, cobertores. Eduardo subiu a escada carregando a moça desconhecida, entrando pela primeira vez em meses nos quartos da ala leste que permaneciam fechados desde que Isabela morreu. Colocaram-na na cama do quarto azul, aquele que Isabela usava para hóspedes. Dona Amélia, com 60 anos de experiência cuidando de gente, assumiu o comando. Mandou Eduardo sair, enquanto ela e as empregadas tiravam as roupas molhadas da moça. Lavavam a lama, vestiam-na com camisola limpa. Chamaram o doutor Vicente da Vila, que chegou 1 hora depois. Eduardo esperou na biblioteca, andando de um lado para outro, como animal enjaulado. Não entendia a própria agitação. Era apenas ato de caridade, dizia a si mesmo. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas as mãos tremiam enquanto despejava dose de conhaque que nem conseguiu beber. Dr. Vicente desceu 2 horas depois. Pneumonia inicial, diagnosticou. Exaustão severa, desnutrição, ferimentos nos pés. Mas jovem e forte, com cuidados adequados, se recuperaria. Deixou medicações, instruções e prometeu voltar no dia seguinte. Ela dormiu por 2 dias inteiros. Eduardo se pegou subindo a escada várias vezes ao dia para perguntar a Dona Amélia sobre o estado da moça. A governanta o observava com olhos perspicazes, mas não comentava nada. Apenas informava que a febre estava baixando, que ela havia tomado caldo, que murmurava no sono, mas não acordava. No 3º dia, ela acordou. Eduardo estava na biblioteca quando Dona Amélia veio chamá-lo. Ela está acordada e assustada, disse a governanta.
Acho melhor o senhor falar com ela. Ele subiu, coração batendo mais rápido do que deveria. Bateu na porta do quarto azul. Entrou quando ouviu voz fraca dizendo entre. Clara estava sentada na cama, recostada em travesseiros, os cabelos castanhos soltos sobre os ombros, vestindo a camisola branca que pertenceu a Isabela. Estava pálida, olhos castanhos enormes no rosto magro, mãos segurando o lençol com força, e assustada, visivelmente assustada. Eduardo parou na porta, subitamente sem saber o que dizer. Bom dia, conseguiu finalmente. Como está se sentindo? Clara o observou em silêncio por momento que pareceu eterno. Onde estou? Perguntou com voz rouca de desuso. Na fazenda Santa Teresa, respondeu ele, ainda parado na porta, mantendo distância para não assustá-la mais. Minha fazenda. Eu sou Eduardo Monteiro. Encontrei você desmaiada nos portões na manhã depois da tempestade. Trouxe aqui. O médico disse que você teve pneumonia inicial, mas está se recuperando. Ela processou a informação. Os olhos dela percorreram o quarto, voltaram para ele. Por quanto tempo estive inconsciente? 2 dias. Pânico atravessou o rosto dela. 2 dias? Ela tentou se levantar, mas as pernas não sustentaram. Eduardo deu 2 passos para ajudar, mas ela recuou, levantando a mão. Não, disse com voz que tremia. Não chegue perto. Ele congelou. Não vou machucá-la, disse com calma. Está segura aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Como posso saber disso? Você é um estranho. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Era medo verdadeiro no olhar dela. Não medo comum de acordar em lugar desconhecido. Era medo de quem foi caçada. Tem razão, disse ele calmamente. Sou um estranho. Mas encontrei você morrendo de frio e trouxe aqui. Só isso. Dr. Vicente cuidou de você, Dona Amélia também. Quando estiver melhor, se quiser ir embora, é livre para ir. Mas enquanto estiver doente, por favor, deixe a gente cuidar. Algo no tom dele, na sinceridade simples das palavras, fez Clara relaxar minimamente. Ela assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Desculpe, murmurou. Eu só... Ela parou, sem saber como explicar, sem revelar demais. Eduardo entendeu que ela tinha segredos e respeitou isso. Não precisa explicar nada, disse gentilmente. Descanse. Dona Amélia vai trazer comida. Qualquer coisa que precisar é só pedir. E saiu, fechando a porta suavemente. Clara ficou sozinha no quarto azul, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Olhou pela janela e viu campos imensos, céu azul, liberdade. Mas junto com alívio, havia confusão. Quem era aquele homem? Porque a tristeza que ela viu nos olhos dele parecia mais profunda que o oceano. Os dias seguintes estabeleceram rotina delicada. Clara ficava no quarto recuperando forças. Dona Amélia subia 3 vezes ao dia com bandejas de comida, conversava um pouco, trazia roupas limpas. A governanta tinha jeito maternal, que fazia Clara sentir segurança que não sentia há meses. Eduardo visitava 1 vez por dia, sempre no fim da tarde. Batia na porta, entrava apenas se ela permitisse, ficava poucos minutos. Perguntava como ela estava, se precisava de algo. Falava sobre o tempo ou sobre a fazenda. Conversas superficiais, mas havia algo nas pausas entre as palavras, no jeito que ele evitava olhar diretamente para ela por muito tempo, no cuidado com que escolhia cada frase. E Clara, mesmo fraca, mesmo assustada, começou a perceber coisas. A tristeza que ele carregava nos ombros como peso invisível. O jeito que ele olhava pela janela como se visse fantasmas. As mãos fortes que tremiam levemente quando ele segurava o chapéu. Eduardo Monteiro era homem partido por dentro. 1 semana depois de acordar, Clara conseguiu levantar.
Caminho até a janela, apoiando-se nos móveis. Via os campos da fazenda se estendendo até onde a vista alcançava. Rebanhos de gado como pontos escuros na imensidão verde. Trabalhadores a cavalo tocando o gado. Era lindo de um jeito que comprimia o peito. Liberdade visual que contrastava com a prisão que quase foi seu destino. Foi nessa tarde que Eduardo chegou para a visita diária e encontrou Clara em pé, perto da janela. Ela usava vestido simples que Dona Amélia tinha arranjado, os cabelos presos num coque frouxo, ainda pálida, mas visivelmente mais forte. Está melhor, disse ele, e pela primeira vez havia sombra de sorriso no canto da boca dele. Estou, respondeu Clara. Graças ao Senhor. Eduardo, disse ele. Pode me chamar de Eduardo. Houve pausa. Clara, ela disse finalmente. Meu nome é Clara. Clara, ele repetiu, e o nome soou diferente na voz grave dele, quase como música. Ficaram ali, ela perto da janela, ele perto da porta, metros de distância entre eles, que pareciam simultaneamente grandes demais e pequenos demais. Foi Dona Amélia entrando com bandeja de chá que quebrou o momento. Nos dias seguintes, Clara começou a explorar a casa. Primeiro apenas o corredor do quarto, depois a escada, segurando firme no corrimão, depois a sala, a varanda. A fazenda Santa Teresa era linda, cheia de móveis antigos bem cuidados, retratos de família nas paredes, biblioteca com centenas de livros encadernados em couro. Foi na biblioteca que Clara passou a ficar. Ela adorava ler, e Eduardo descobriu ela também. Ele a encontrou ali uma tarde, folheando o volume de poesias. "Gosta de poesia?" ele perguntou. Clara assentiu. Costumava ler quando... Ela parou. Quando tinha outra vida, completou mentalmente. Quando tinha casa, família, futuro. Eduardo não pressionou, mas apontou para a prateleira. Castro Alves. Se gosta de poesia, vai gostar dele. E assim começou. Conversas sobre livros, sobre poesias, sobre histórias que liam. Eduardo descobriu que Clara era educada, culta, que tinha mente afiada e opiniões próprias. Clara descobriu que Eduardo lia vorazmente, que tinha inteligência silenciosa, que por trás da tristeza havia homem de profundidade rara. As conversas foram ficando mais longas, de 15 minutos para meia hora. De meia hora para horas. Sentavam na biblioteca, ela numa poltrona perto da janela, ele na cadeira de couro que foi do pai. Falavam de tudo exceto do que realmente importava. Ela não falava de onde vinha nem por que fugia. Ele não falava da esposa morta nem do luto que o consumia. Mas havia algo crescendo entre eles, naqueles silêncios carregados. Uma consciência, um interesse que nenhum dos dois queria admitir. Eduardo se pegou esperando ansiosamente a hora de ir para a biblioteca, escolhendo roupas com mais cuidado, prestando atenção no próprio reflexo pela primeira vez em anos e sentindo culpa por isso. Como podia estar interessado em outra mulher? Era traição à memória de Isabela? Clara se pegou esperando o passo dele no corredor, sorrindo mais do que devia quando ele entrava. Observando as mãos dele, segurando os livros, imaginando, e então se repreendendo. Ela estava ali de favor, refugiada, não tinha direito de sentir o que estava sentindo. E ele era mais velho, rico, provavelmente apenas sendo gentil com moça desafortunada. Foi Dona Amélia quem percebeu primeiro. Observava os dois com olhos de quem conhecia Eduardo desde criança. Via o patrão sorrindo de novo, falando mais, saindo da biblioteca com passos mais leves. Via Clara corando quando Eduardo chegava, arrumando os cabelos inconscientemente, olhando para a porta mesmo quando ele não estava lá. A governanta nada disse, mas rezava baixinho. Rezava para que aquela moça perdida fosse remédio que Eduardo precisava, que o destino tivesse trazido Clara à fazenda por razão maior que acaso. Porque às vezes, pensava Dona Amélia,
Deus coloca pessoas certas no caminho quando a gente mais precisa e menos espera. Mas havia sombras no horizonte que nenhum deles via ainda, porque Clara tinha deixado rastros, e homens determinados sempre encontram rastros, mais cedo ou mais tarde. Em Porto Alegre, Bernardo Tavares segurava telegrama que acabara de receber. Os investigadores tinham novidades. Uma moça, correspondendo à descrição, tinha sido vista embarcando em trem para o interior. Tinha saltado na região rural próxima à fronteira com Santa Catarina. Fazendas isoladas na área. Busca continuava. Bernardo amassou o papel na mão, maxilar apertado. Clara achava que podia fugir dele? Achava que podia humilhá-lo, deixá-lo na frente de uma igreja vazia, fazer dele motivo de piada na sociedade porto-alegrense? Ela ia pagar por isso. Quando a encontrasse, ia aprender que mulher não foge de Bernardo Tavares. Ele deu ordens aos investigadores. Continuem procurando. Todas as fazendas, todas as vilas, todas as casas. Dinheiro não é problema. Eu quero ela encontrada. Enquanto isso, na fazenda Santa Teresa, Clara e Eduardo compartilhavam chá na varanda ao entardecer, conversando sobre livros e campos e pássaros que voavam para norte, sem saber que o tempo estava se esgotando, que a realidade estava vindo como tempestade no horizonte, e que logo teriam que decidir o que realmente sentiam um pelo outro. Porque amor que cresce em silêncio eventualmente precisa de voz, e às vezes a voz precisa ser grito de guerra. 2 semanas se passaram desde que Clara acordou naquela cama desconhecida. Abril avançava, trazendo manhãs de geada que branqueavam os campos, e as araucárias se destacavam ainda mais verdes contra o céu cristalino do outono gaúcho. Clara havia se recuperado completamente da pneumonia. As forças voltaram, e com elas uma inquietação que ela não sabia bem como nomear. Porque ficar na fazenda Santa Teresa estava começando a parecer menos refúgio temporário e mais algo perigosamente próximo de lar. E isso a assustava tanto quanto a confortava. As manhãs tinham ritmo próprio agora. Clara acordava cedo, ajudava Dona Amélia na cozinha mesmo com a governanta protestando que hóspede não devia trabalhar. Mas Clara precisava se ocupar, precisava se sentir útil ao invés de peso. Amassava pão, descascava batatas, preparava doces com as frutas do pomar. Dona Amélia eventualmente cedeu, e as 2 mulheres trabalhavam lado a lado, na cozinha grande, conversando sobre receitas e tempo e pequenas coisas que enchiam o silêncio. Dona Amélia era discreta, mas aos poucos foi contando histórias. Sobre Eduardo menino, teimoso e corajoso, que montava potros antes da hora e voltava com joelhos ralados, mas sorrindo. Sobre o casamento dele com Isabela, cerimônia linda no verão, a fazenda inteira enfeitada. Sobre os anos felizes do casal, sobre como Isabela trouxe vida para aquela casa. E sobre a tragédia, o parto que correu mal, a perda dupla que quebrou Eduardo em pedaços que ele ainda tentava juntar. Clara ouvia e entendia. A tristeza dele fazia sentido agora, e junto com o entendimento vinha ternura perigosa, vontade de consertar o que estava quebrado nele, sabendo que não tinha direito de tentar. Eduardo, por sua vez, mudou sua rotina de modo que nem percebia ser consciente. Antes tomava café sozinho antes do amanhecer e passava o dia inteiro nos campos, voltando apenas ao anoitecer. Agora tomava café na mesa da cozinha quando Clara estava lá, conversando sobre os planos do dia, ouvindo ela falar sobre os livros que estava lendo. Voltava para almoço quando antes comia no galpão com os peões. Encontrava desculpas para passar pela biblioteca durante a tarde, onde Clara inevitavelmente estava. Os empregados notavam e comentavam em voz baixa. O patrão estava diferente, mais leve, sorrindo de novo. E tudo tinha começado quando aquela moça apareceu. Foi numa tarde especialmente bonita de outono que algo mudou entre eles.
Clara estava no jardim lateral da casa, onde Isabela tinha plantado roseiras que Dona Amélia mantinha vivas com teimosia. Clara não sabia que aquele era jardim de Isabela. Apenas achou o lugar lindo, com as rosas vermelhas e brancas ainda florindo apesar do frio. Estava regando as flores quando Eduardo chegou a cavalo. Desmontou e ficou parado, observando Clara ali entre as roseiras, o sol da tarde iluminando os cabelos castanhos dela, e algo apertou no peito dele com tanta força que quase dói. Ela estava no jardim de Isabela, e ao invés de sentir traição ou dor, ele sentiu adequação, como se Clara pertencesse àquele lugar, como se sempre tivesse pertencido. Clara percebeu a presença dele e virou. Sorriu, aquele sorriso que tinha se tornado mais frequente nas últimas semanas. Estas rosas são lindas, disse. Quem plantou tinha talento. O sorriso de Eduardo vacilou. Minha esposa, disse baixo. Isabela. Era o jardim dela. Clara empalideceu, largando o regador. Eu não sabia, disse rapidamente. Desculpe, eu não devia estar aqui, Eduardo levantou a mão, interrompendo. Não, disse, e havia surpresa na própria voz. Está tudo bem. Na verdade, ele parou, procurando palavras. Acho que ela gostaria de saber que alguém está cuidando das flores dela. Clara o observou, vendo a dor nos olhos dele, mas também algo mais. Aceitação, talvez. O começo dela. Você ainda sente muito a falta dela, disse baixo. Não era pergunta. Eduardo assentiu, aproximando-se das roseiras, tocando uma pétala vermelha com cuidado. Todos os dias, admitiu. 20 anos casado. Você não esquece 20 anos. Nem devia esquecer. Silêncio gentil entre eles. Clara se pegou querendo tocar o braço dele, confortar de algum jeito, mas não ousou. Como ela morreu? Perguntou suavemente. Se não for doloroso demais falar. Eduardo respirou fundo. Parto, disse. Tentamos ter filhos por anos. Quando finalmente conseguimos, ela tinha 40 anos. Gravidez difícil desde o início, mas ela estava tão feliz. Dizia que valia qualquer sofrimento. E então, sua voz falhou. O bebê nasceu morto. Ela teve hemorragia. Os médicos não conseguiram parar. Perdi os dois na mesma noite. Clara sentiu lágrimas picarem. Sinto muito, sussurrou. Sinto muito mesmo, Eduardo. Ele olhou para ela então, realmente olhou, e havia algo nos olhos dele que fez o coração dela acelerar. Sabe o que é mais difícil? Perguntou ele. Não é a dor da perda, é a culpa de continuar vivendo, de acordar todo dia, de sentir sol no rosto e saber que ela nunca mais vai sentir. E pior, ele hesitou. A culpa de pensar que talvez um dia possa voltar a ser feliz. Você merece ser feliz, Clara disse com intensidade que a surpreendeu. Ela não ia querer que você ficasse preso no luto para sempre. Como você sabe? Ele perguntou, não com raiva, mas com curiosidade genuína. Por quê? Disse Clara. Qualquer pessoa que te amava de verdade ia querer sua felicidade acima de tudo, até acima da memória dela. Eduardo ficou calado por longo momento. Então, estendeu a mão, pegou uma rosa branca e ofereceu a Clara. Isabela dizia que rosas brancas significam novo começo, disse baixo. Clara pegou a flor, dedos roçando os dele por breve segundo que pareceu durar eternidade. Obrigada, sussurrou. Ficaram ali no jardim até o sol começar a descer, falando sobre perda e vida e recomeços. E quando voltaram para casa, havia algo diferente entre eles. Uma abertura. Uma possibilidade suspensa no ar como promessa. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ficou na janela do quarto olhando os campos banhados em luar, a rosa branca em copo d'água na mesinha de cabeceira. Seu coração estava confuso. Sentia coisas por Eduardo que não tinha direito de sentir. Ele era mais velho, viúvo, ainda de luto,
E ela era fugitiva, escondida, com passado que eventualmente alcançaria. Aliás, se você está gostando dessa história, deixa um like para me ajudar a continuar trazendo esses contos emocionantes para você. Mas o coração não obedecia à lógica. E toda vez que pensava em partir, em deixar a fazenda antes de se machucar, algo dentro dela resistia. Não queria partir. Queria ficar. Queria conhecer mais aquele homem silencioso que carregava tristeza nos ombros, mas tinha gentileza nos olhos. Eduardo também não dormiu. Ficou na biblioteca, copo de uísque intocado na mesa, olhando o retrato de Isabela que mantinha na prateleira. Conversou com ela como fazia às vezes, em voz baixa, como se ela pudesse ouvir. Conheci alguém, disse ao retrato. Uma moça que encontrei morrendo nos portões. Ela... Ele parou, procurando palavras. Ela me faz sentir de novo, Isabela. Depois de 3 anos morto por dentro, eu sinto algo. E me sinto terrível por isso. Como se estivesse traindo você. O retrato obviamente não respondeu, mas Eduardo olhou nos olhos pintados de Isabela e lembrou dela em vida. Lembrou das conversas que tiveram sobre morte, sobre futuro, sobre o que aconteceria se um deles partisse primeiro. Isabela tinha feito ele prometer que não viveria no luto para sempre. Me prometa, Eduardo, ela tinha dito segurando as mãos dele, que você vai viver, que vai ser feliz, que vai amar de novo se encontrar alguém. Não quero que você se enterre comigo. Ele tinha prometido. Mas promessas são mais fáceis de fazer que cumprir. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas perceptíveis. Eduardo começou a se cuidar melhor. Fazia a barba com mais atenção, usava roupas melhores, penteava os cabelos. Pequenas coisas que Dona Amélia notava e sorria aprovando. Clara também mudava. A palidez do medo estava sendo substituída por cor saudável nas bochechas. Ria mais, relaxava. Começava a acreditar que talvez estivesse segura ali. Passavam mais tempo juntos. Eduardo a levou para conhecer a fazenda. Cavalgaram pelos campos, ele mostrando os rebanhos, explicando sobre criação de gado, apontando os limites da propriedade. Clara montava bem, o que o surpreendeu, e ela explicou que tinha aprendido quando criança, quando a família ainda tinha dinheiro e estábulo. Foi durante esses passeios que ela começou a contar. Não tudo, mas fragmentos. Falou sobre a família que tinha posses e perdeu. Sobre o pai que jogava. Sobre o casamento arranjado para pagar dívidas. Não disse o nome do noivo, nem detalhes da fuga, mas Eduardo entendeu o suficiente. Entendeu que ela tinha corrido por vida, não por capricho. Entendeu que o medo nos olhos dela, quando acordou, era justificado. Ele não perguntou mais do que ela estava disposta a contar. Mas algo nele mudou. Instinto protetor que dormia há anos acordou. A ideia de alguém machucando Clara, de alguém forçando-a a qualquer coisa, fazia a raiva subir nele como onda. Você está segura aqui, disse ele numa tarde, os dois sentados sob uma araucária enorme, os cavalos pastando próximo. Enquanto quiser ficar, esta é sua casa. Clara o olhou, grata, mas também assustada com quanto aquelas palavras significavam para ela. E se eles me encontrarem? Ela perguntou baixo. Os que estou fugindo, se descobrirem onde estou. Então eu lido com eles, Eduardo disse simplesmente, mas havia aço na voz. Por quê? Clara perguntou, virando-se para encará-lo. Por que faria isso por mim? Sou ninguém, apenas moça que você encontrou por acaso. Eduardo a encarou de volta. E naquele momento, sob a sombra da araucária, com o vento sussurrando nos galhos acima, ele disse a verdade. Porque você me fez voltar a viver, Clara. Porque quando olho para você, sinto algo que pensei nunca mais ia sentir. E isso me assusta e me dá esperança ao mesmo tempo. O ar entre eles ficou carregado. Clara sentiu o coração disparar.
Eduardo! Sussurrou, mas não sabia o que dizer depois do nome. Ele se aproximou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Ficou parada, olhos nos dele, respiração suspensa. Ele ergueu a mão, tocou o rosto dela com delicadeza imensa, como se ela fosse feita de porcelana. "Posso?" perguntou baixo. Clara assentiu, incapaz de falar, e Eduardo a beijou. Foi beijo suave, quase reverente, lábios dele tocando os dela com cuidado, como o primeiro beijo de adolescente nervoso. Mas havia emoção ali que ia além de desejo. Era conexão, era reconhecimento. Era dois solitários encontrando porto um no outro. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Clara tinha lágrimas nos olhos. Eduardo encostou a testa na dela. "Desculpe", murmurou. "Não devia ter." "Não se desculpe", Clara interrompeu. "Por favor, não se desculpe." Voltaram para casa em silêncio, mas era silêncio carregado de significado. Algo tinha mudado irrevogavelmente. Linha tinha sido cruzada, e nenhum dos dois sabia se deviam se alegrar ou se apavorar. Naquela noite, Eduardo foi ao quarto de Clara. Bateu na porta, e quando ela abriu, ele simplesmente disse: "Não quero que pense que estou me aproveitando da situação. Você está aqui porque precisa de refúgio, e isso não muda, mas precisa saber que o que sinto é real. Não é pena. Não é solidão, é você." Clara segurou a mão dele. "Eu sei", disse, "e o que sinto também é real. Mas tenho medo, Eduardo. Medo do que acontece quando o passado me alcançar. Porque vai alcançar, mais cedo ou mais tarde. Então enfrentamos juntos", ele disse. "Se você quiser." Ela puxou ele para dentro do quarto, fechou a porta. Ficaram sentados na beira da cama, mãos entrelaçadas, conversando até madrugada. Sobre medos e esperanças. Sobre Isabela e o respeito que Clara tinha pela memória dela. Sobre o noivo violento e o desespero que tinha levado Clara a fugir. Sobre o futuro incerto que os dois queriam, mas não sabiam se podiam ter. Foi naquela noite que se tornaram realmente íntimos. Não fisicamente, mas emocionalmente. Abriram as partes mais vulneráveis um para o outro, e quando Eduardo finalmente saiu ao amanhecer, antes dos empregados acordarem para evitar fofocas, ambos sabiam que não havia volta. Estavam se apaixonando. Talvez já estivessem apaixonados. Os dias seguintes foram de felicidade cautelosa. Roubavam momentos juntos, mãos que se tocavam ao passar livros, olhares que duravam mais que deviam, sorrisos secretos através da mesa de jantar, passeios a cavalo que terminavam com beijos roubados, longe de olhos curiosos. Dona Amélia sabia. Obviamente sabia, mas aprovava silenciosamente. Via o patrão vivo de novo, rindo de novo. E via Clara florescendo, deixando de ser moça assustada para se tornar mulher confiante. Mas o mundo exterior eventualmente invade paraísos. E a invasão começou numa tarde de fins de abril. Seu Tomás, o capataz, veio até a casa com expressão preocupada. "Patrão", disse ele a Eduardo, "tem 2 homens na vila fazendo perguntas. Dizem que estão procurando moça desaparecida. Descreveram alguém que soa muito como a senhorita Clara." Eduardo sentiu o sangue gelar. "Onde eles estão agora?" "Na venda do seu Jacinto", respondeu Tomás. "Falando com todo mundo, mostrando retrato desenhado, oferecendo recompensa por informação." Eduardo pensou rapidamente. "Alguém falou sobre Clara?" Tomás balançou a cabeça. "Não até agora. Pessoal da fazenda é leal ao senhor, não vão falar. Mas na vila tem gente que fala demais por dinheiro. É questão de tempo." Eduardo assentiu. "Obrigado, Tomás. Mantenha ouvidos abertos. Qualquer novidade, me avisa imediatamente." Quando o capataz saiu, Eduardo ficou parado no meio da sala, mente acelerada. Tinha que contar a Clara, e tinham que decidir o que fazer.
Encontrou-a na biblioteca. Quando ela viu a expressão dele, empalideceu. Eles chegaram, ela disse. Não era pergunta. Eduardo assentiu. 2 homens na vila procurando você. Ainda não sabem que está aqui, mas vão descobrir. Clara se levantou, mãos tremendo. Tenho que ir embora, agora, antes que descubram. Não posso trazer problemas para você. Eduardo segurou os ombros dela. Não vai fugir de novo. Chega de correr. Então o que faço? Clara perguntou, voz quebrando. Não posso voltar para ele, Eduardo. Prefiro morrer. Não vai voltar, Eduardo disse com firmeza. E não vai morrer. Vamos resolver isso. Como? Eduardo respirou fundo. Caso comigo. Clara piscou, certa de ter ouvido errado. O quê? Case comigo, ele repetiu. Se for minha esposa, legalmente, ele não tem mais direito sobre você. O contrato que seus pais fizeram se torna nulo. Você fica sob minha proteção, e eu tenho dinheiro e influência suficiente para mantê-lo longe. Clara balançou a cabeça. Não posso deixar você fazer isso. É loucura. Mal me conhece. E eu traria escândalo, problemas. Eu te conheço o suficiente, Eduardo interrompeu. E quero fazer isso, não só para te proteger, embora queira, mas porque te amo, Clara. Sei que é rápido, sei que é louco, mas é verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo, sussurrou. Mas e se você se arrepender? E se isso arruinar sua vida? Minha vida já estava arruinada, ele disse baixo. Você me devolveu. Deixa eu proteger o que me devolveu. Clara olhou nos olhos dele e viu verdade absoluta. Ele estava oferecendo não só proteção, mas futuro, família, amor, tudo que ela pensou ter perdido para sempre. Sim, ela disse finalmente. Sim, caso com você. Eles se abraçaram ali na biblioteca, sabendo que batalha estava apenas começando. Porque casamento resolveria a legalidade, mas não resolveria o homem violento que não aceitava perder. Bernardo viria. E quando viesse, não seria com papéis e advogados. Seria com raiva e vingança. Mas pela primeira vez, Clara não estava sozinha. Tinha alguém ao lado. Tinha amor. E às vezes, amor é a armadura mais forte que qualquer outra. Eduardo mandou buscar Padre Luciano naquela mesma noite. O padre veio confuso e ficou chocado quando Eduardo explicou que queria casar imediatamente. Mas, Eduardo, isso é precipitado, protestou o padre. Mal conhecem um a outra. E a memória de Dona Isabela. Isabela está morta há 3 anos, Eduardo disse com respeito mais firmeza. E ela me fez prometer que viveria. Clara precisa de proteção. E eu preciso dela. Nos amamos. É suficiente. O padre olhou de Eduardo para Clara, viu a determinação em ambos e suspirou. Preciso de tempo para preparar. Documentos, proclamas. Não temos tempo, Eduardo cortou. Os que a procuram estão na vila. Preciso que faça cerimônia simples, aqui mesmo, amanhã. Como amigo, como favor. Padre Luciano hesitou. Vou precisar de testemunhas e de certidão de que ela é livre para casar. Clara, ainda sem revelar o nome completo, assegurou que era solteira, que nunca houve casamento oficial, apenas contrato familiar que ela recusou. Eduardo ofereceu Dona Amélia e seu Tomás como testemunhas. O padre, vendo que não havia dissuadi-los, concordou relutantemente. A cerimônia foi marcada para o fim da tarde seguinte. Simples, na capela pequena que a família Monteiro mantinha nos fundos da propriedade. Apenas os noivos, o padre e as 2 testemunhas. Clara passou o dia seguinte em estado de nervosismo que oscilava entre felicidade e pânico. Dona Amélia trouxe vestido branco simples que tinha sido de Isabela, ajustado às pressas para servir em Clara. Não é má sorte? Clara perguntou, tocando o tecido delicado. Dona Amélia balançou a cabeça. Dona Isabela era mulher generosa. Ela aprovaria. E olha, a governanta tirou do bolso o broche antigo de prata. Era dela.
Quero que use, para que ela esteja presente de alguma forma, abençoando vocês dois. Clara pegou o broche com lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou, por tudo. Ao entardecer, quando o sol pintava o céu de laranja e rosa, Clara caminhou até a capela no braço de seu Tomás, que assumiu o papel de pai que ela não tinha ali. Eduardo a esperava no altar, vestindo terno escuro, olhos fixos nela com intensidade que fez o coração dela disparar. A cerimônia foi curta, mas emocionante. Padre Luciano conduziu os votos tradicionais. Eduardo segurou as mãos de Clara e prometeu amá-la, protegê-la, honrá-la todos os dias de sua vida. Clara, voz tremendo, prometeu o mesmo. Não tinham aliança, então Eduardo tirou do dedo o anel com brasão da família Monteiro e colocou no dedo dela. Grande demais, girando no dedo fino dela, mas significativo mesmo assim. Eu os declaro marido e mulher, disse o padre, e que Deus os proteja. Eduardo beijou Clara ali na capela pequena, selando o compromisso que era simultaneamente solução prática e promessa de amor. Dona Amélia chorava abertamente. Seu Tomás sorria. E lá fora, o vento fazia as araucárias sussurrarem, como se estivessem abençoando a união também. Mas a poucos quilômetros dali, na venda do seu Jacinto, os investigadores finalmente tinham conseguido informação. Um peão bêbado, tentado pela recompensa generosa, contou sobre moça que apareceu na fazenda Santa Teresa semanas atrás. Jovem, bonita, cabelos castanhos, o patrão, Eduardo Monteiro, a acolheu. Ainda estava lá. Os investigadores enviaram telegrama imediatamente. A noiva fujona tinha sido encontrada. E Bernardo Tavares, ao receber a notícia em Porto Alegre, sorriu sorriso sem alegria. Finalmente, preparou-se para viajar. Desta vez, iria pessoalmente. E Clara ia aprender que fugir dele tinha consequências dolorosas. A tempestade estava vindo. E Eduardo e Clara, recém-casados, ainda não sabiam o quão violenta ela seria. A primeira semana como marido e mulher foi estranha e doce ao mesmo tempo. Eduardo insistiu que Clara se mudasse para o quarto principal, mas ela hesitou, sentindo que estava invadindo o espaço sagrado de Isabela. Ele foi paciente. Ficaram em quartos separados inicialmente, construindo o casamento aos poucos, com respeito mútuo, que era raro em uniões apressadas, mas dormiam pouco, ambos. Eduardo porque ouvia cada ruído na noite esperando invasores. Clara porque tinha pesadelos onde Bernardo a encontrava e arrancava dela a felicidade recém-descoberta. Durante o dia, tentavam manter normalidade. Eduardo ensinava Clara sobre a administração da fazenda. Ela tinha mente afiada para números e rapidamente entendeu os livros contábeis, as compras, as vendas. Cavalgavam juntos pelos campos e ele mostrava cada canto da propriedade que agora era dela também. Conversavam por horas, descobrindo gostos e desgostos, sonhos e medos. Riam juntos, algo que nenhum dos dois fazia há tanto tempo que quase tinham esquecido como. À noite, jantavam na sala grande, agora com velas acesas e flores frescas na mesa, mudanças pequenas que Clara trouxe e que faziam a casa parecer menos mausoléu e mais lar. Depois do jantar, sentavam na biblioteca, ela lendo em voz alta enquanto ele escutava, ou simplesmente conversando até tarde. E aos poucos foram ficando mais próximos. Um beijo de boa noite que durava mais. Mãos entrelaçadas durante passeios. Abraços que se tornavam mais frequentes e prolongados. Estavam construindo não apenas aliança de proteção, mas casamento verdadeiro. Amor que crescia a cada dia. Foi Dona Amélia quem trouxe as notícias ruins. Patrão, disse ela numa manhã, o rosto preocupado. Seu Tomás acabou de voltar da vila.
Os investigadores ainda estão lá. E tem mais. Um homem chegou ontem de Porto Alegre. Descrevem ele como rico, bem vestido, furioso. Está fazendo perguntas mais agressivas, ameaçando quem não cooperar. Bernardo, Clara sussurrou, o sangue fugindo do rosto. Ele veio pessoalmente. Eduardo se levantou, maxilar apertado. Quanto tempo temos? Tomás acha que um dia, talvez 2, respondeu Dona Amélia. Ele está na vila interrogando todo mundo. Alguém vai acabar falando sobre o casamento. Bom, Eduardo disse com calma que não sentia. Então que venha. Clara é minha esposa agora. Legalmente. Ele não tem mais direito sobre ela. Mas Clara conhecia Bernardo melhor. Ele não vai aceitar isso, disse ela, voz tremendo. Legalidade não importa para ele. Ele vai... Ela parou, incapaz de verbalizar os medos. Eduardo segurou os ombros dela. Olha para mim, disse firmemente. Ele não vai te levar, não vai te tocar. Enquanto eu estiver respirando, você está segura. Mas tinha medo nos olhos dele também. Porque homens desesperados fazem coisas desesperadas. E homem humilhado em busca de vingança era perigoso. Eduardo passou o dia preparando. Reuniu os peões mais confiáveis, explicou a situação vagamente, pediu que ficassem alerta. Mandou buscar o doutor Vicente e o padre Luciano, pedindo que viessem à fazenda e servissem de testemunhas civilizadas do que estava para acontecer. Escondeu Clara na casa, longe de janelas, e esperaram. Bernardo Tavares chegou no fim da tarde seguinte. Carruagem cara, cavalos de raça, 2 capangas armados ao lado. Parou em frente à casa grande da fazenda Santa Teresa, com arrogância de quem está acostumado a conseguir o que quer. Eduardo o recebeu na varanda. Estava sozinho, aparentemente desarmado, mas seu Tomás e 3 peões ficavam estrategicamente posicionados próximo aos estábulos, rifles ao alcance. O senhor é Eduardo Monteiro? Bernardo perguntou descendo da carruagem. Era homem de estatura média, bem vestido, bigode encerado, olhos frios como pedra. Carregava bengala de castão de prata que provavelmente escondia lâmina. Sou, Eduardo respondeu sem descer da varanda, mantendo vantagem de altura. E o senhor é? Bernardo Tavares, ele disse, como se o nome devesse significar algo. Vim buscar minha noiva, Clara Mendes Vieira. Sei que está aqui. Eduardo cruzou os braços. Sua noiva? Interessante, porque Clara Mendes Vieira não existe mais. Agora é Clara Monteiro, minha esposa. O rosto de Bernardo ficou vermelho. Sua o quê? Esposa, Eduardo repetiu calmamente. Casamos há 8 dias, padre Luciano oficiou. Tudo legal e documentado. Então qualquer direito que o senhor achava que tinha sobre ela se tornou nulo. Você está mentindo, Bernardo sibilou, subindo os degraus da varanda agressivamente. Os capangas dele se moveram também, mãos nos coldres. Os peões de Eduardo responderam saindo das sombras, rifles visíveis. Bernardo parou. Não estou mentindo, Eduardo disse. E sugiro que seus homens não façam nada precipitado. Estão em desvantagem numérica e em propriedade privada. Bernardo olhou ao redor, avaliando a situação. Respirou fundo, forçando o controle. Ela é minha, disse entre dentes. O pai dela me deve. Temos contrato. Tinha contrato, Eduardo corrigiu, para casamento que nunca aconteceu. Ela escolheu recusar. É direito dela. Ela não tem direitos, Bernardo gritou, perdendo compostura. Eu paguei as dívidas do pai. Ela é mercadoria comprada. Foi quando Clara apareceu na porta. Eduardo tentou impedi-la, mas ela passou por ele, descendo os degraus lentamente. Usava vestido simples, mas digno. Cabelos presos, postura ereta. Parecia diferente da moça aterrorizada que tinha fugido semanas atrás. Parecia mais forte. Não sou mercadoria, disse ela, voz firme apesar dos tremores internos. Sou pessoa e recuso ser tratada como propriedade.
Bernardo olhou para ela com mistura de raiva e desejo doentio que fez o estômago de Eduardo revirar. Clara, disse ele com falsa gentileza, você causou muitos problemas, mas sou homem generoso. Volte comigo agora, case comigo como prometido e esqueço essa indiscrição. Nunca, Clara disse, prefiro morrer. Isso pode ser arranjado, Bernardo disse baixo perigosamente. Eduardo desceu os degraus rapidamente, colocando-se entre Clara e Bernardo. Ameaças não vão funcionar aqui, disse com voz que cortava como navalha. Clara é minha esposa, sob minha proteção, e sugiro fortemente que vá embora antes que isso fique mais feio. Bernardo riu, som sem humor. Você acha que casamento apressado muda alguma coisa? Vou até a justiça. Tenho documentos, contratos assinados pelo pai dela. Vou anular esse casamento falso e arrastar ela de volta, nem que seja pelas correntes. Então terá que me arrastar também, Eduardo disse. E não vai ser fácil. Foi quando o padre Luciano chegou, acompanhado de Dr. Vicente. Os dois homens tinham ouvido Eduardo pedir que viessem servir de testemunhas e chegaram no momento certo. O que está acontecendo aqui? O padre perguntou, voz autoritária. Bernardo se virou. Padre? Perfeito. O senhor pode explicar a esse homem que casamento forçado não é válido perante Deus. O casamento não foi forçado, padre Luciano disse calmamente. Eu oficiei. Ambos consentiram livremente. Tenho documentação assinada. Ela estava sob coerção, Bernardo argumentou, fugindo, desesperada. Não estava em condições de consentir. Estava em perfeitas condições. Dr. Vicente interveio. Eu a examinei antes do casamento, a pedido do Sr. Monteiro. Sã mentalmente, fisicamente recuperada, sem sinais de coerção. De fato, parecia mais livre e feliz do que pacientes costumam estar. Bernardo percebeu que estava perdendo. Ficou desesperado. Não me importo com papéis ou padres, sibilou. Ela vai voltar comigo. O pai dela me deve. Paguei bom dinheiro. Quanto? Eduardo perguntou subitamente. Bernardo piscou. O quê? Quanto o pai dela deve? Quanto você pagou? 20 contos de réis, Bernardo disse. Mais juros acumulados, 30 contos no total. Eduardo entrou na casa, voltou minutos depois com maleta. Abriu, mostrando pilhas de notas. Aqui está 35 contos, disse. 5 a mais que o devido. Pago a dívida do pai dela. Agora ela não deve nada a você. E você não tem mais desculpa para persegui-la. Bernardo olhou o dinheiro tentado, mas raiva era mais forte que ganância. Não é sobre dinheiro, admitiu finalmente, a verdade saindo. É sobre respeito. Ela me humilhou. Me fez de idiota na frente da sociedade porto-alegrense. Vou recuperá-la, nem que seja só para quebrar o espírito dela. E ali estava. Verdade crua. Não era amor ou direito. Era ego ferido e crueldade. Clara sentiu náusea, mas também raiva. Sua raiva a surpreendeu pela intensidade. Durante semanas tinha apenas medo de Bernardo. Agora, vendo-o ali, ouvindo as palavras dele, sentia raiva pura. Você nunca vai me quebrar, disse ela com voz que tremia de emoção, mas não de fraqueza. Porque não sou mais a moça assustada que fugiu de você. Tenho alguém que me ama de verdade, não como posse. Tenho lar, tenho futuro. E você? Você tem nada além de raiva e solidão que você mesmo criou. O rosto de Bernardo contorceu em fúria. Ele deu passo em direção a Clara, levantando a bengala ameaçadoramente. Eduardo se moveu como relâmpago, agarrando a bengala no ar, torcendo e arrancando das mãos de Bernardo. Os capangas dele reagiram, sacando armas, mas os peões de Eduardo foram mais rápidos, rifles apontados. Parado ficou tenso. Violência pendia no ar como corda esticada prestes a romper. E se você está gostando dessa história incrível, deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo esses contos emocionantes.
Chega, Padre Luciano disse com voz que ecoou com autoridade. Senhor Tavares, o senhor perdeu. Clara fez escolha. É casada. A dívida foi paga. Não tem mais razão legal ou moral para estar aqui. Vai embora antes que isso termine com sangue que vai manchar a alma de todos os presentes. Bernardo olhou ao redor. Estava cercado, superado em número, sem base legal. Mas homens como ele não aceitam derrota facilmente. Isso não acabou, disse ele para Clara, voz baixa e venenosa. Vou destruir a reputação de vocês. Vou espalhar que você é prostituta, que se vendeu para fazendeiro rico. Vou fazer sua vida um inferno social. Faça o que quiser, Eduardo disse calmamente. Não nos importamos com fofoca. Vivemos aqui, longe da capital, longe de sociedade que valoriza a aparência mais que substância. E minha reputação é sólida o suficiente para sobreviver aos seus venenos. Bernardo percebeu que perdeu completamente. Sem violência como opção, sem pressão legal, sem alavancagem social efetiva. Clara tinha escapado. Ele pegou a bengala que Eduardo devolveu com desprezo. Virou-se e caminhou de volta para a carruagem. Antes de entrar, olhou para Clara uma última vez. Você vai se arrepender, disse. Quando ele se cansar de você, quando perceber que comprou mercadoria defeituosa, você vai desejar ter ficado comigo. Clara segurou a mão de Eduardo. Jamais, disse ela, porque ele me ama. E você nem sabe o que essa palavra significa. Bernardo entrou na carruagem, bateu a porta, ordenou ao cocheiro que partisse. A carruagem se afastou pela estrada empoeirada, levando embora a ameaça que tinha pairado sobre Clara durante meses. Quando o barulho das rodas desapareceu na distância, Clara desabou. As pernas falharam e ela caiu de joelhos na terra, soluçando. Eduardo a pegou nos braços, segurando-a enquanto ela chorava. Eram lágrimas de alívio, de medo liberado, de trauma finalmente tendo permissão para sair. Acabou, Eduardo sussurrava, acariciando os cabelos dela. Acabou, meu amor. Você está segura. Os dias seguintes foram de recuperação emocional. Clara tinha enfrentado o demônio e sobrevivido, mas o custo foi alto. Tinha pesadelos, acordava suando e gritando. Eduardo ficava com ela, segurava-a, lembrava-a de que estava segura, que Bernardo tinha ido embora e não voltaria. Padre Luciano visitou, conversou longamente com Clara sobre perdão e cura. Não precisa perdoá-lo, disse o padre, mas precisa liberar a raiva, ou ela vai envenenar sua felicidade. Doutor. Vicente também ajudou, explicando que o que Clara sentia era normal após trauma. Leva tempo, disse ele gentilmente. Mas você tem coisa que muitas vítimas não têm. Apoio, amor, segurança. Vai se curar. E aos poucos, ela se curou. As semanas se transformaram em meses. O inverno chegou ao Rio Grande do Sul, trazendo geadas pesadas e manhãs onde o hálito congelava no ar. Clara e Eduardo se aconchegavam perto da lareira, conversando por horas, construindo intimidade que tinha começado em circunstâncias extraordinárias, mas que agora se aprofundava no cotidiano. Foi numa noite de julho, com neve rara caindo lá fora, que finalmente consumaram o casamento. Não foi por obrigação ou pressa, mas por desejo mútuo genuíno. Amor que tinha crescido forte o suficiente para suportar vulnerabilidade da intimidade física. Eduardo foi gentil, paciente, atento a cada reação dela. Clara descobriu que amor físico podia ser lindo quando baseado em respeito e carinho, não em posse e violência. Depois, deitados entrelaçados, ela disse baixo: Obrigada. Pelo quê? Ele perguntou, acariciando o braço dela. Por me devolver a mim mesma, ela respondeu. Eu tinha perdido. E você me encontrou. De todas as formas possíveis. Ele a beijou, emocionado demais para palavras. A primavera chegou trazendo transformação visível.
Clara não era mais hóspede ou refugiada. Era senhora da fazenda Santa Teresa. Assumiu responsabilidades com Dona Amélia, modernizou a administração da casa, criou o jardim de ervas medicinais, reformou a biblioteca. Cavalgava pelos campos com Eduardo, opinando sobre decisões da fazenda, aprendendo sobre gado e lã e negócios. Os vizinhos inicialmente fofocaram, claro. Casamento rápido, diferença de idade, passado misterioso dela. Mas Clara enfrentou a sociedade local com dignidade e graça. Foi a festas, recebeu visitas, mostrou que não tinha do que se envergonhar. E Eduardo, ao lado dela, orgulhoso e protetor, silenciou críticos com olhar gelado. Foi em outubro, 1 ano após a fuga de Clara, que ela teve a ideia. Estava na vila ajudando Dona Amélia com compras, quando viu moça jovem, não mais que 18 anos, com hematoma mal escondido no rosto e medo nos olhos que Clara reconheceu imediatamente. Aproximou-se gentilmente, ofereceu conversa. A moça, Júlia, hesitantemente contou. Casada havia 6 meses com um homem violento. Queria fugir, mas não tinha para onde ir, nem família, nem dinheiro. Clara levou Júlia para casa. Conversou com Eduardo. Temos tanto espaço, disse ela, tantos quartos vazios. E se pudéssemos ajudar? Mulheres como eu, como Júlia, que precisam de refúgio. Eduardo olhou para a esposa, viu o fogo nos olhos dela e se apaixonou ainda mais. Vamos fazer isso, disse ele. Vamos transformar parte da fazenda em abrigo. E fizeram. Reformaram a ala leste da casa, criando quartos individuais. Estabeleceram regras. Mulheres fugindo de violência ou situações desesperadas podiam vir, ficar o tempo que precisassem, sem perguntas invasivas. Trabalhariam na fazenda se quisessem e pudessem, ajudando na cozinha, nos jardins, aprendendo ofícios. Clara ensinaria leitura e escrita para as que não sabiam. Eduardo daria proteção legal e física. A primeira foi Júlia. A segunda veio 2 meses depois, Antônia, viúva com marcas de abuso do falecido marido, sem recursos. A terceira, a quarta. A notícia se espalhou discretamente. Havia lugar onde mulheres desesperadas podiam encontrar segurança. Padre Luciano inicialmente se preocupou com o escândalo, mas quando viu o bem que estava sendo feito, tornou-se aliado. Ajudava a encontrar famílias dispostas a empregar as mulheres quando estivessem prontas para recomeçar. Doutor. Vicente tratava gratuitamente as feridas físicas e emocionais. A Fazenda Santa Teresa se transformou. Ainda era fazenda produtiva, lucrativa, mas também era refúgio. Havia crianças correndo nos jardins agora, filhos das mulheres abrigadas. Havia risos onde antes só havia silêncio. Havia vida. Clara floresceu. Encontrou propósito. Cada mulher que ajudava era pedaço de si mesma sendo curado. E Eduardo, vendo a esposa salvar outras, como ela mesma tinha sido salva, sentia orgulho imenso. 2 anos após o casamento, em março de 1936, Clara percebeu que estava grávida. Teve medo de contar a Eduardo, lembrando de Isabela. Mas ele chorou de alegria quando soube, e junto com alegria havia paz. Não era traição à memória de Isabela, era a continuação da vida dela de maneira diferente. A gravidez foi tranquila. Clara trabalhou até o último mês, teimosa como sempre. Em dezembro de 1936, nasceu Marina, saudável e de pulmões potentes. Eduardo segurou a filha com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurrou: Isabela, obrigado por trazer Clara até mim. E obrigado por esta bênção. Clara ouvia da cama, exausta mas feliz, e chorou também. Porque amor não é traição a amor anterior, é expansão, é continuidade, é prova de que coração pode carregar memórias e criar novos momentos simultaneamente. Os anos passaram como rios, fluindo constantes, mas sempre mudando.
Marina cresceu cercada de amor, menina esperta e curiosa. A fazenda Santa Teresa prosperou. O abrigo ajudou dezenas de mulheres ao longo dos anos. Algumas ficavam meses, outras anos. Muitas recomeçavam vidas, casavam novamente com homens melhores, abriam negócios próprios. Todas levavam gratidão. Clara nunca mais viu Bernardo Tavares. Soube por notícias de jornal anos depois que ele tinha morrido de ataque cardíaco em Porto Alegre, falido depois de anos de má administração e jogo. Sentiu pena, não alegria, pena de vida desperdiçada em raiva e controle. Eduardo envelheceu com dignidade. Os cabelos ficaram completamente brancos, mas os olhos mantiveram brilho. Continuou administrando fazenda com Clara ao lado, ensinando Marina sobre terra e responsabilidade e amor. 8 anos após aquela noite chuvosa em que Clara desmaiou nos portões, numa manhã clara de outono de 1942, Eduardo e Clara sentavam na varanda da casa grande. Marina, com 6 anos, brincava no jardim com filhos de 2 das mulheres abrigadas. Dona Amélia, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda ativa, trazia chá e biscoitos. Eduardo segurou a mão de Clara, entrelaçando os dedos. "Você me salvou", disse ele baixo. Clara sorriu. "Pensei que tinha sido você quem me salvou." Ele balançou a cabeça. "Eu te encontrei fisicamente. Mas você me salvou de verdade. Me trouxe de volta à vida. Me ensinou que é possível amar novamente sem trair o passado. Me deu propósito, família, alegria." Clara recostou a cabeça no ombro dele. "Salvamos um ao outro então", disse ela. "É o que amor faz, não é? 2 pessoas quebradas juntando os pedaços e criando algo novo e inteiro." Eles ficaram assim por longo tempo, observando a filha brincar, ouvindo risadas vindo da casa onde mulheres que eles ajudaram conversavam preparando almoço, sentindo brisa fresca do outono que trazia cheiro de terra molhada e promessa de colheita farta. A vida não tinha sido perfeita. Houve desafios, momentos difíceis, noites de pesadelo e dias de dúvida. Mas também houve amor, amor verdadeiro, construído em fundação de respeito, proteção mútua e escolha diária de permanecer juntos. Clara às vezes pensava naquela noite de tempestade, quando fugiu desesperada sem saber para onde ia, guiada apenas por instinto de sobrevivência. Pensava nos portões de ferro onde desmaiou, nos braços fortes que a carregaram para a segurança, nos olhos tristes que lentamente aprenderam a sorrir novamente por causa dela. Destino, ela pensava, ou providência divina. Chamasse como quisesse, o resultado era o mesmo. No momento mais escuro de sua vida, quando estava mais perdida e com mais medo, o universo a havia guiado exatamente para onde precisava estar. Para os braços de homem que precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Para lar que se tornaria refúgio não só para ela, mas para dezenas de outras. Para amor que não era fácil ou simples, mas que era real e duradouro e transformador. Marina correu até a varanda, bochechas rosadas de tanto brincar. "Mamãe, papai, olhem o que encontrei!" Mostrou flor silvestre amarela que tinha colhido. "É linda, meu amor", Clara disse, pegando a flor e colocando no cabelo da filha. "Tão linda quanto você." Marina riu e correu de volta para brincar. Eduardo apertou a mão de Clara. "Ela vai crescer sabendo o que é amor de verdade", disse ele. "Vai crescer forte e livre. Tudo que você não teve chance de ser quando era jovem." "Mas sou agora", Clara respondeu. "Graças a você, graças a nós." O sol começou a descer, pintando os campos de dourado. As araucárias projetavam sombras longas. Fumaça subia das chaminés da casa, carregando cheiro de pão assando. Cavalos relinchavam nos estábulos. A vida da fazenda continuava seu ritmo eterno. E ali na varanda, Eduardo e Clara permaneciam juntos, sobreviventes de tempestades que quase os destruíram, construtores de abrigo que salvou muitos,
exemplo vivo de que amor verdadeiro não é encontrado em contos de fadas perfeitos, mas em escolhas imperfeitas de pessoas reais que decidem dia após dia amar apesar das cicatrizes, curar apesar da dor e construir apesar das ruínas. Anos mais tarde, quando já eram velhos e Marina tinha filhos próprios, pessoas da região ainda contavam a história. A história do milionário viúvo que encontrou moça perdida nos portões de sua fazenda numa noite de tempestade. A história de amor que nasceu de desespero e floresceu em esperança. A história de duas almas quebradas que se consertaram uma à outra. E sempre que contavam, terminavam da mesma forma. Foi a mais bela história de amor que aquelas terras já viram. Não porque foi fácil, mas porque foi verdadeira, porque no fim, as histórias mais bonitas não são aquelas sem dor. São aquelas onde a dor foi transformada em propósito, onde o medo foi vencido pela coragem, onde a solidão foi curada pela companhia, onde dois perdidos se encontraram e juntos descobriram o caminho para casa. E lá aprenderam Eduardo e Clara, não é lugar, é pessoa, é a mão que você segura na tempestade, é os olhos que veem sua alma e não fogem. É a voz que diz, você está seguro e cumpre a promessa. É o amor que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Foi isso que eles construíram. Não apenas nos anos desde aquela noite chuvosa, mas em cada amanhecer depois. Em cada escolha de ficarem juntos quando seria mais fácil desistir. Em cada perdão oferecido, em cada ferida cuidada, em cada riso compartilhado, em cada lágrima enxugada, construíram amor, verdadeiro, imperfeito, forte, duradouro. O tipo de amor que deixa legado. O tipo de amor que transforma não apenas os amantes, mas todos ao redor. E quando eram muito velhos, sentados na mesma varanda décadas depois, netos correndo nos jardins onde Marina tinha corrido, Eduardo olhou para Clara, cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, mas olhos ainda brilhantes, e disse, obrigado por desmaiar nos meus portões. Clara riu, som que ele nunca cansava de ouvir. Obrigado por me encontrar, respondeu. E ficaram ali, mãos entrelaçadas como sempre estiveram desde aquele dia distante, vendo o sol descer sobre os campos da fazenda Santa Teresa, sobre o refúgio que construíram, sobre a vida que escolheram juntos. Porque no fim, amor não é sobre grandes gestos ou momentos cinematográficos. É sobre escolher a mesma pessoa repetidamente. É sobre construir abrigo um para o outro quando o mundo é tempestade. É sobre transformar portões de ferro em portais para novo começo. E essa, disseram por gerações em toda a região do interior gaúcho, foi a mais bela história de amor entre o milionário viúvo e a jovem que ele encontrou perdida e com medo. Porque ele a encontrou. Ela o salvou. E juntos construíram amor que salvou muitos outros. E no final, não é isso que todo amor deveria fazer? Transbordar. Curar não apenas os amantes, mas o mundo ao redor deles. Deixar as coisas um pouco melhores do que estavam. Eduardo e Clara fizeram isso. E o amor deles, nascido de desespero naquela noite de tempestade, em março de 1934, continuou vivendo por gerações, nas histórias contadas, nas mulheres que eles salvaram, nos descendentes que eles criaram com amor e dignidade, na fazenda Santa Teresa que permaneceu, décadas depois, como símbolo de que sempre há esperança, sempre há recomeço, sempre há possibilidade de amor verdadeiro, mesmo quando tudo parece perdido. Essa foi a história deles, a mais bela, a mais verdadeira. Aqui começou com medo e terminou com amor que transformou tudo.